Caleidoscópio está no ar com o tema fisiculturismo. Estamos falando sobre a prática esportiva, rotina dos atletas, alimentação, riscos, limites que envolvem o corpo, entre outros. Se você curte o tema ou tem alguma curiosidade, mande um comentário ou então pergunta aqui para os nossos entrevistados. Pelo Twitter, Facebook ou telefone. Tô esperando, hein? Bora lá então voltar para esse papo. Bom, Fernando, no bloco anterior, inclusive, a Camila colocou a respeito desse crescimento, né, da procura desses atletas. Se a gente parar para pensar o fisiculturismo, além dessa prática esportiva como atletas, né, essa questão da academia, do culto ao corpo, dessa visão, isso pode virar um vício, assim, a pessoa pode querer fazer muito e sem entrar para esse segmento aí do atletismo, por exemplo? Bom, primeiro eu quero deixar claro que culto ao corpo eu entendo como uma coisa extremamente positiva, tá? É muito bacana você cultuar o seu corpo, querer ter seu corpo bonito, achar bonito o que você vê no espelho e ser admirado por isso. Se isso for feito de maneira saudável, eu acho extremamente positivo. E o fisiculturismo, mais uma vez, ele não é uma prática isolada da sociedade. Então, lógico, a pessoa pode ficar viciada, perder as referências, perder contato com a sociedade por causa do fisiculturismo. Assim como o músico profissional também, muitas vezes se isola do mundo para poder tocar seu instrumento, né? Assim como várias outras profissões. Um médico cirurgião, às vezes, ele só fica dentro de um bloco cirúrgico, ele não faz mais nada na vida dele. Então, o fisiculturismo... Ou seja, aquela história de que tudo em excesso faz mal. Em excesso, feito de maneira sem um certo controle, sem uma certa visão de que tem vida para além daquela prática. Então, não é só o fisiculturismo que passa por isso. Ele pode passar por isso também, mas como mais uma atividade humana inserida na sociedade que interfere nessa atividade também, tá? Legal. Olívia, por exemplo, o atleta, ele muda radicalmente, né, a dieta dele ao longo desse processo todo. A partir do momento que ele desistiu, né, de seguir na prática como atleta, isso causa algum dano à saúde dele, pensando assim, médio, longo prazo, no sentido de alergia a algum tipo de medicamento que ele ou não só medicamento, como o medicamento até nem é permitido, né? Porque é doping. No caso, alimentação, né? Algo gordura que ele ficou muito tempo e acaba criando uma certa resistência. Então, primeiramente, é muito difícil pegar algum fisiculturista que fala comigo que quer desistir. Sinceramente, eu acho que não, né? Desistir não. Mas eu falo assim que pós-campeonato, que eles vão voltar ao... Se não tiver um campeonato muito próximo também, né? O campeonato vai demorar um pouco mais, o próximo. Eles voltam à dieta um pouco mais, digamos, normal. Não gosto nem de usar esse termo, não, porque eu não acho nada normal uma dieta, né? Um estilo. Mas ele vai começar a inserir outros alimentos que ele não tem o hábito, que ele ficou um bom tempo sem ingerir. E isso tem que ser feito gradativo. Não que ele gere uma alergia, mas ele pode gerar uma pequena intolerância. Então, quando introduzido de uma vez, bruscamente, pode vir vários fatores, né? Diarreia, vômito, às vezes tem que parar no hospital por causa desses efeitos. Mas não chega a ser uma intolerância crônica, que vai virar uma doença futuramente. Não, mas isso tem que ir voltando muito gradativo. Né? Os meninos não vão competir amanhã e já no dia seguinte comer tudo que quiserem sem passar mal. Né? Isso você entende que é praticamente impossível. Eu fiz um erro desse de comer e, assim, realmente, igual ela falou, você não está acostumado. Uma coisa que pesou meu estômago, não fiquei sentindo bem no dia. E aí foi entre uma competição e outra, você resolveu dar uma relaxada, assim? Foi isso, aí eu tinha deixado... Na verdade, foi mais a ânsia, porque, assim, a gente se submete, igual eu fiquei numa preparação mais restrita, 8, 12 semanas, e você fica sem ingerir a maioria de alimentos, assim, você tem costume normalmente de estar comendo, e você se colocou naquilo. Nosso, né? Cultural. A gente tem que abandonar. E não é nada demais, assim, até mesmo um arroz em excesso ali, um pedaço de carne um pouco mais gordurosa que você tirou ali da dieta, faz a diferença nesse pós-campeonato. Mas a longo prazo eu não vejo. A longo parei prazo... de competir. Meu último campeonato tem um ano. E você tem vários títulos, inclusive, também. Eu parei de competir, eu ainda continuo me alimentando na hora certa, eu evito comer, eu não como açúcar, eu não como fritura, não é porque eu vou competir, é porque esse é meu estilo de vida. Entendeu? Eu não vou comer isso mais. Eu como pizza uma vez no ano, no meu aniversário. E isso pra mim é normal. Você já se acostumou, né? Então, assim, não é. Por exemplo, meu marido, ele vai parar de competir, beleza, mas ele vai continuar treinando, ele vai continuar fazendo atividade física, ele vai continuar se alimentando bem, porque isso já faz parte do nosso dia a dia. Era isso que eu queria saber, porque em algum momento, né, assim, pode ser que ele não seja uma questão de desistência, mas até pela Deus vida já deu, mesmo, ele compete né? há 20 anos, né? Todos os esportes, os atletas se aposentam e vão viver do outro lado, como treinadores, como instrutores, né?
Mas não tem como, porque aconteceu um reviravolta na vida dele. Se ele foi um atleta consciente, com acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, que ele tem uma equipe, não tem como dar errado. Tá. Só que a gente mexe muito com cultural, né? Que a gente estava falando, porque a cultura nossa, né, principalmente os brasileiros, é arroz, feijão, né, uma carne. E você chegar para uma pessoa que fala, exatamente quando você decide, eu vou mudar de vida, coloca na sua cabeça que isso também vai mudar. Eu não o que vou os meninos olhar. estavam falando aqui da marmita também, A gente né? acha uma desse coisa evento. absurda você comer batata de manhã. A gente é uma coisa normal. Mas porque Eu não- é cultura. É, cultural. E eu não Pra vou mim, isso olhar é muito isso. bom. Se eu estiver montando uma dieta, um exemplo para Luísa, eu vou competir, ok. Eu não estou olhando mais se é gostoso, se é ruim, se combina ou se não combina. Eu estou olhando o valor nutricional. É o que ela precisa para o momento. Vocês fazem acompanhamento Não. assim nutricional? Não, na verdade, eu mesmo manipulo, assim. Só que eu já tive acompanhamento de nutricionista e meio que segui a ideia. E, como eu disse, a gente está sempre lendo bastante, sempre está nesse meio. Conhece muito atleta, conversa até mesmo com muito treinador, muito nutricionista e tem essa informação. Agora, quais os riscos, Lívia? Você identifica, por exemplo, porque isso também virou uma moda, aproveitando a internet, né? A informação muito disponível. Às vezes, o que é bom para um pode não ser para o outro. Metabolismo é de cada um, genética é de cada um. Uma dieta que às vezes para o Matheus funciona perfeitamente, para a Luísa pode dar muito errado. Biotipos diferentes, sexo, vários outros fatores, né? E igual você falou, hoje a mídia está aberta o tempo todo. Então, você pega vários fisiculturistas que postam sua dieta e muitas pessoas, né? Copiam exatamente. Copiam exatamente. E eu tenho muito muito problema disso, porque aí vem com uma disfunção enorme. Aí vem com colesterol alterado, traz os exames triglicéridos alterados. E você consertar é muito pior, entendeu? Você está tendo que resolver vários outros fatores para depois pegar e realmente montar uma dieta que a pessoa vai render, né? Então, essa mídia o tempo todo, eu falo muito com a população, gente. Se vocês querem mudar o seu estilo de vida, arruma um acompanhamento, vai, não chega na academia e malha por conta, não, gente, né? Nós temos vários profissionais, né? Procura o Uma profissional. assessoria mesmo para Exatamente. ajudar nisso. Nutricionista, Cada um no seu médicos, exatamente. Cada um no seu quadrado. Hoje em dia tem vários nutricionistas capacitados aqui em Belo Horizonte, em todas as cidades. Tem vários professores de educação física, tem um médico especializado para fazer os exames que você precisa, tem o fisioterapeuta. O meu marido, ele tem nutricionista, ele tem médico, ele tem fisioterapeuta e ele faz o treinamento dele, mas ele tem uma equipe. Entendeu? E tem Vamos que ter. falar então sobre uma questão, inclusive, que no início desse bloco a gente chegou a tocar a respeito de medicamento, né? Porque muitos querem ganhar muito rápido com o uso de suplemento, aí eu queria deixar aberto para vocês também, e o exame antidoping. Ele existe para todos os concursos que acontecem? A IFBB, ela é signatária do comitê do antidoping. Igual o basquete é, igual o vôlei é, igual o futebol é. Por exemplo, ano passado, agora em novembro, teve o campeonato mundial e o olímpico que o fisiculturismo na Ásia. O fisiculturismo foi um dos esportes. Tiveram 70 exames, fizeram os exames do atleta saindo do país dele, o atleta chegando no país que ele foi competir e logo após o campeonato. De 70 exames, deu negativo. Então, Mas não é permitido o Não uso... é permitido. O Maurício Arruda, por exemplo, que é o presidente da Federação Brasileira, né? Ele é o diretor dessa comissão. Existe o doping nos mesmos parâmetros do vôlei, do UFC, do ciclismo. E todas as substâncias que são proibidas no MMA, que são proibidas no futebol, que são proibidas no vôlei, elas são proibidas no fisiculturismo. E Qual que é a punição para o atleta? Depende. Por exemplo, normalmente hoje, o atleta brasileiro, por exemplo, teve o Campeonato Mundial em Brasília, teve o exame de doping, né? A Agência Nacional do Doping estava lá, do Antidoping estava lá, e a Internacional. Um dia foram feitos os exames com os atletas brasileiros pela Agência Nacional, e no outro dia foram feitos exames com os atletas do mundo todo. Tiveram os exames, já saíram os resultados. Os atletas que não caíram no doping, parabéns. Tá. Os atletas que foram pegos no antidoping, eles ficam 2 anos suspensos. E aí eles têm que pagar uma multa, que é 2.000 euros. E para voltar a competir, eles têm que fazer um exame
De novo, o Ok. exame de doping de novo. Fernanda, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito da sua pesquisa envolvendo diretamente atletas, né, ou praticantes que usam anabolizante. O que você detectou na sua pesquisa? Bom, mais uma vez, não está livre das atividades de alto desempenho, né? Então, o uso de substâncias proibidas é comum a todas as modalidades esportivas. Tem que ficar muito claro isso, né? Ciclismo de alto nível na Volta da França, né? Atletas de levantamento de peso, judocas, todos os esportes estão sujeitos a terem a tentação, né, de usar substâncias proibidas. O fisiculturismo não fica fora disso, apesar de ter uma controvérsia, né, teórica, técnica, até de prática, de considerar o fisiculturismo um esporte. Não sabemos se ele caracteriza como esporte mesmo. Mas, enfim. Agora, o que se sabe hoje na fisiologia do treinamento esportivo é que parece ser muito difícil, somente com o treinamento e com a alimentação, alcançar certos níveis de desenvolvimento de massa muscular, como temos visto, né, em algumas modalidades esportivas. Então, por um outro lado, acontece no mundo dos esportes também muitos casos de estratégias, até às vezes bizarras, para poder burlar o exame antidoping. Isso é fato, tá? Pode até contar alguns se quiser aqui, mas assim, e o fisiculturista, ele carrega, né, esse estigma, porque até onde se sabe a fisiologia do treinamento esportivo humano, parece ser muito difícil alcançar o nível que fisiculturistas alcançam, de categorias mais pesadas principalmente, sem o uso de anabolizantes. Então, isso é o que nós temos de informação hoje. Agora, fazer o exame antidoping em nenhum esporte garante que ali as pessoas que passaram pelo teste não estão sob efeito de substâncias. Isso tem que ficar muito claro. Senão dá a impressão que o cara chegou com 1,90 m, 115 quilos, 4% de gordura e nunca usou nada. Para não passar essa impressão. Para não passar essa impressão. Então, senão dá a impressão que aquele atleta é limpo a vida inteira. E uma coisa é o atleta usar a substância. Outra coisa é ele passar no exame antidoping. Então, tem que ficar muito alertar para isso. Tá? Legal. Bom, gente, então nós vamos para um rápido intervalo. O Caleidoscópio volta daqui a pouco, hein, com mais bate-papo e, claro, música. Até já! E o jogo?